Gente, bom dia, Carlos. É, eu vou colocar aqui no chat, como amanhã é feriado e como eu falei para você, o simulado, ou a prova já é daqui a 14 dias, eu não dá tempo de, se eu for corrigir aqui o simulado, a gente não vai conseguir terminar de ver o assunto. Certo? Eu vou colocar aqui o bom dia, Mia e Luísa. Eu vou botar o gabarito aqui no chat. E aí vocês dão uma olhada, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em específico, aí vocês me falam, tá bom? Porque se a gente parar para a aula agora para corrigir o simulado, a gente não vai conseguir terminar de ver o assunto e fazer dar uma exercitada, né? Próxima semana, porque amanhã já é feriado, a gente já perdeu uma aula, né? E aí só ia ter as duas aulas na próxima semana e eu não tenho certeza se a gente consegue ver o assunto tudo, certo? Aí segunda-feira eu acabei que eu não coloquei a de biologia, não foi? A gente acabou a aula já em cima do horário. Eu vou botar aqui qual é o gabarito da prova de biologia. Né? Esse aí é de biologia. E vou botar o de química, certo? E o de física também, logo. Porque aí vocês já sabem que amanhã não tem aula, amanhã é feriado, né? E não vai ter aula de física. Física ainda vai ser mais estreita ainda. Aí vou botar aqui os gabaritos, que aí vocês, quem anotou, ou quem souber, né? Tem gente que copia a prova, né? Então, esses aí são os gabaritos de biologia, química e física, né? A mesma coisa física. Física a gente só vai ter aula na próxima semana, né? Antes da prova, né? Então eu vou ter que dar o assunto, a gente exercitar um pouquinho para vocês conseguirem fazer a prova. Então vai ser daquele jeito, né? Mais a correria. Mas como o assunto de física ele só vai ser uma coisa, né? Que é velocidade média, velocidade instantânea e velocidade média, aí não é tanta coisa não. E a gente usa os assuntos que a gente já viu antes, né? Em física, que caíram no simulado. Então tá aí os gabaritos, né? Vou fazer aqui a chamada rapidinho de vocês para a gente começar aqui a falar sobre distribuição eletrônica. Bia tá aí, Luísa, aparece, Ariel tá, Carla, Sandra, aparecer, e o João tá aí, João desapareceu, o João não tá, Lourdes, não tá, beleza. Então, gente, hoje a gente vai. O assunto que vai cair na prova será distribuição eletrônica, ou seja, como a gente distribui. Um lápis aqui na mão, os, como a gente distribui os elétrons na eletrosfera, né? Então, deixa eu abrir aqui o meu quadro mágico, o famoso Paint. Ele aparecer aí. Todo mundo está vendo aí o quadro mágico. Então a gente vai aprender a fazer como a gente distribui os elétrons na eletrosfera de cada átomo, de cada elemento químico, certo? Então, para a gente poder... Aparecendo a Carla, obrigado.
Para a gente poder fazer esse processo de distribuição eletrônica, a gente precisa lembrar daquelas informaçõezinhas. Informações... Tá muito grande aqui. Que informações são essas? São, primeiro, aquilo que eu falei para vocês, que a gente vai usar para todo sempre, que é, travou, que é, que a gente vai utilizar por muito tempo, né, que são as camadas eletrônicas lá descritas pelo Bohr, lá no modelo atômico, né, quando ele falou que a gente tinha a presença de algumas camadas, né, que era a camada K, a camada L, M, N, O, P, P e Q, né? Essas eram cada uma das camadas eletrônicas que a gente tinha, e cada uma dessas camadas, elas têm um número máximo de elétrons que elas suportam, né? Na camada K são 2, na camada L são 8, na camada M são 18, na camada... Deixa eu dar mais um espacinho aqui para não ficar muito apertado. É a tabelinha que vocês têm que saber para sempre, né? A camada 32, a camada O 32, a camada P 18 e a camada Q 8. Vou dar só um espacinho aqui para ficar certinho cada camada em cima da sua respectiva letrinha. Vai ficar... Ó, esses números aqui representam os elétrons, né? Em cada uma das camadas. Essa tabelinha aqui é aquela tabelinha que vocês têm que lembrar para tudo sempre, certo? Isso aqui é o básico, mas você tem que lembrar isso aqui para sempre, forever, certo? Então, cada camada eletrônica ela tem um número máximo de elétrons que ela suporta, né? E aí a gente viu nas aulas antes do simulado, a gente conversou um pouquinho, a gente falou sobre os elementos químicos estáveis, os elementos químicos instáveis, falamos sobre a regra do octeto, né? Então, falamos lá que os elementos estáveis são aqueles que têm 8 elétrons na sua camada de valente, né, na sua última camada, e os que são instáveis são os que não têm 8 elétrons na sua camada de valente. Né? E aí é por isso que esses elementos químicos eles precisam se combinar a outros átomos do mesmo elemento químico, né, ou de outros elementos químicos, para poder buscar sua estabilidade eletrônica. E expliquei a vocês a regra do octeto, né, que a última camada eletrônica de um elemento químico ela suporta no máximo 8 elétrons, né? Certo? Então, como é que a gente aprende agora a fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos, né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Essa tabelinha aqui vai ser a tabelinha fixa para sempre, né? Essa aqui tem que saber para sempre. Então, por exemplo, como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Eu tenho lá o elemento químico, o sódio, certo? O sódio, se olhar lá na tabela periódica, vocês observarem na tabela periódica, o sódio tem número atômico, igual a 11, né? Que é o Z dele, né? Todo mundo lembra, né? O Z significa o número atômico. Lembram? Então, o sódio tem número atômico 11, certo? O sódio tem número atômico 11, aquele númerozinho que fica embaixo. Então, o sódio tem número atômico 11, né? O que a gente viu lá no começo do ano, quando a gente estava falando sobre a estrutura do átomo? E os átomos neutros, ou seja, os que não são íons, né? Que não ganham nem perdem elétrons, o número de prótons representa o mesmo número de elétrons. Então, se eu digo que o sódio, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons, significa dizer que ele tem quantos elétrons? Quem consegue me responder? Um átomo neutro de sódio tem 11 prótons. Quantos elétrons ele tem? 11. Muito bem, Ariel. 11, né? Ou seja, é o mesmo número, certo? Então, os átomos neutros, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. Então, se eu digo que o número atômico do sódio é 11, eu já sei automaticamente que ele tem 11 elétrons.
Então, se aqui eu estou dizendo que o número atômico, ele aqui não está vindo com sinalzinho nem de mais nem de menos aqui, ou seja, ele não é um íon. Então, aqui ele é um elemento neutro. Se eu estou dizendo que ele tem 11 prótons, significa dizer que ele tem quantos elétrons? 11 elétrons também, certo? E aí, como é que eu faço a distribuição eletrônica desse elemento químico? Se eu observar lá na tabela periódica, deixa eu ver aqui minha tabela periódica, deixa eu ver aqui. O sódio ele está no terceiro período, certo? Se ele está no terceiro período, logo ele tem quantas camadas eletrônicas? Se ele está no terceiro período, quantas camadas eletrônicas ele tem? Quem lembra? Se o sódio está no terceiro período da tabela periódica, isso, muito bem, Ariel, ele tem 3 camadas eletrônicas. Então, muito bem. Então, ele vai ter a camada K, a camada L, certo? A camada L e a camada N, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica dele? Eu vou ter que distribuir. E quantos elétrons ele tem? Ele tem 11. Eu vou ter que distribuir esses 11 elétrons nessas 3 camadas, porque ele está no terceiro período, logo ele só tem 3 camadas eletrônicas. Vai ter a camada K, a camada L e a camada N. Então, eu vou ter que distribuir esses 11 elétrons nessas 3 camadas, levando como parâmetro, olha, o quanto cabe em cada uma. Né? Então, ele tem 11, certo? Então, quantos elétrons eu vou colocar na camada K? A camada K cabe em quantos no máximo? 2. Então, eu vou colocar 2 elétrons na camada K, certo? Aí passo para já enchi a camada K, certo? Então, vou agora ter que passar para a camada L. Quantos elétrons cabem no máximo na camada L? 8. Então, eu tenho 11 para distribuir. Já distribuí 2, então faltam 9 elétrons. Só que na camada L cabe no máximo quantos? 8. Então, eu vou botar aqui na camada L 8 elétrons. Agora aqui, 2 mais 8, 10 elétrons. Está faltando quantos para chegar em 11 e 1? Então, eu vou aqui na camada M e coloco 1 elétron. Certo? Pronto. Fiz a distribuição eletrônica do sódio. Certo? Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio. Então, a distribuição eletrônica do sódio, o sódio tem 11 elétrons. Então, na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 8 elétrons, e na camada M ele tem 1 elétron. A camada de valência dele é a camada M. Certo? Veja quantos elétrons ele tem na camada M. 1. Porque o sódio é um elemento instável, não estável, instável, porque ele não segue aqui a regra do octeto. Olha. Na camada de valência, ele não tem 8 elétrons, ele tem 1. Então, é por isso que ele é instável, não estável, instável. Ele só tem 1 elétron na camada de valência. Ou seja, ele precisa, nesse caso aí, mais para frente, que ele precisa perder elétrons para se estabilizar, né? Formar um íon, né? Então, aqui fiz a distribuição eletrônica do sódio, certo? Olha aqui, na camada K, 2, na camada L, 8, na camada M, ele tem 1 elétron, certo? Vamos fazer outro exemplozinho aqui. O cloro. O cloro tem número atômico. Eu sou como é que sabe o número atômico na tabela. Na prova vai estar lá a tabela periódica, viu, gente? É só vocês olharem lá o número atômico na tabela periódica. O cloro tem número atômico 17. Se ele é um átomo neutro, ele vai ter também 17 elétrons. Né? Se eu for lá na tabela periódica e olhar lá que o cloro, ele tá... Cadê o cloro? Cloro. Deixa eu olhar aqui na minha tabelinha, gente. O cloro ele também está no período 3. Se ele também está no período 3, ele vai ter também, igualzinho aqui o sódio, ele também vai ter 3 camadas. A camada K, a camada L e a camada M. Certo? Ele vai ter as mesmas camadinhas aí. Gente, qualquer tudo que vocês tiverem, vocês me interrompam, né? Se vocês estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem me parar. Ele tem 17 elétrons, né? Ele está no terceiro período, então ele também tem 3 camadas eletrônicas, certo? A K, a L e a M. Então, eu vou pegar esses 17 elétrons e distribuir eles nas 3 camadas.
Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui na camada K, que é o máximo que ele suporta, né? Olha aqui a referência, só cabem 2 na K. Então, não posso botar 3, não posso botar 4, não posso botar 8. Posso botar o máximo que cabe naquela camada. Então, na K eu vou botar 2. Na L, cabe quantos no máximo na L? 8. Então, vou botar aqui 8 na L. Tenho 10 elétrons, faltam quantos? 7. A camada M cabem até 18. Certo? E aqui eu estou faltando quantos? 7. Então, eu vou aqui e coloco meus 7 elétrons aqui na camada M. Certo? Então, aqui o cloro, aqui é a distribuição eletrônica do cloro. Na camada K tem 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 7 elétrons. Aqui é só somada a quantos? 17. Aqui está a distribuição eletrônica do cloro. Porque o cloro é um elemento químico instável. Que olha aqui a camada de valência dele não tem 8 elétrons, tem menos de 8. Nesse caso aqui ele tem 7 elétrons. Então ele vai precisar, nesse caso aí, ganhar um elétronzinho para se estabilizar. Ou seja, vai precisar formar um íon. Certo? Então o que é que vocês precisam fazer aí para poder entender, né, Arthur? Mas é fácil, né? É bem fácil. Não tem mistério. O mistério é vocês lembrar. Oi, Lourdes. Tá, vou tirar sua falta. Não se preocupe, não. Isso, é só ter que lembrar a tabelinha. Essa tabelinha aí não vai estar na prova, não. Isso aí vocês têm que lembrar, certo? Essa tabelinha aqui, de quantos elétrons cabe, isso aqui vocês têm que saber, certo? Isso aqui. Na prova vai ter a tabela periódica, vocês podem consultar a tabela periódica para ver quantas camadas eletrônicas tem em cada um dos átomos, para ver qual é o número atômico deles, para saber quantos elétrons ele tem. Tudo isso tem na prova. Mas essa tabelinha aqui vocês têm que saber. Isso é que vocês têm que se lembrar para poder fazer a distribuição eletrônica deles. Tá? Copiem esse pedacinho para a gente poder, para ir para um exemplo de exceção. Copiem essas coisinhas aí. Printou, olha que preguiça, depois vai e perde print. Ah, meu Deus do céu. Vá, quem copia esse pedacinho aí, eu vou tirar sua foto. Falta, Luiz, enquanto isso. Lucas. Melhoras aí para sua mãe, viu, Lucas? Já tirei sua falta. O negócio é lembrar, né? Por isso que eu falei, né? Os assuntos eles vão, se vocês forem lembrando desses assuntos que eu já fui falando, vai ficando mais fácil de fazer, né? Vamos fazer agora uma aqui que é as exceções que a gente vai precisar trabalhar a regra do octeto. O ferro, ele tem 26, número atômico 26, ele neutro, logo ele vai ter também 26 elétrons. Se a gente observar lá na tabela periódica, o ferro ele está no quarto período. É isso? Vai ser isso mesmo? 1, 2, 3, 4. É isso, Jesus? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Isso, o ferro está lá, na família 8, né? No quarto período. Então, o ferro ele está na família 8 e no quarto período, certo? O microfone está aberto.
Então, o ferro está no quarto período. Então, ele vai ter a camada K, a camada L, maiúscula, L, a camada M e a camada N, certo? Então, se o ferro está no quarto período, ele tem essas 4 camadas eletrônicas. Então, vamos distribuir lá esses 26 elétrons. Então, na camada K, cabe no máximo 2. Na camada L, cabe no máximo 8, certo? Então, aqui a gente já tem 10. Na camada M, cabe no máximo 18. Então, aqui já tem 2, 10. Faltam quanto para 26? 16. A camada M cabe no máximo quanto? 18. Então, eu posso chegar aqui e colocar 16. Eita, o que foi que eu fiz, Jesus? Sumiu tudo. Falei, né? Voltou. Então, posso chegar aqui e colocar 16. Posso? Sim ou não? Deu quanto aqui? Eu posso chegar aqui e colocar 16. Deu quanto aqui? 2 mais 8, 10, mais 16, 26. A camada M cabe em 18. Ó, coloquei aqui 16, está tudo certo. Posso fazer isso? 26. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso colocar na... Tá, mesmo que não tivesse a camada M. Porque eu não... Mesmo que eu sei que tem que ter elétron na camada M, porque ele está no período 4. Ótimo. Mas por que eu não posso deixar na camada M 16 elétrons? Quem consegue me dizer por que eu não posso deixar na camada M 16 elétrons? A camada M cabe até 18 elétrons. Por que eu não posso chegar lá e deixar 16 nela? Além de que porque falta colocar elétrons na camada M. Quem sabe me dizer, teoricamente, por que eu não posso colocar? A gente já viu isso. E eu já falei isso hoje. Por que eu não posso deixar 16 elétrons na camada M? Nesse momento. Desse jeito. Quem consegue me responder? Porque a camada de valência é responsável pelas ligações químicas? Quase isso. Porque na camada de valência... A camada de valência, ou seja, a última camada, pode ter quantos elétrons? No máximo. 8. A última. Quando é a última? Quantos? 8. 8, certo? A camada de valência, que é a última camada, ela pode ter no máximo... Olha, é a regra do octeto. Quando você chega na última camada, isso mesmo, Ariel, ela pode ter no máximo 8 elétrons. Ela nunca pode ter... ela pode ter menos que 8, mas ela nunca pode ter mais que 8. O que está acontecendo aqui no ferro? Eu estou colocando 16 elétrons na camada de valência aqui, que é a M. Eu não posso deixar com 16 elétrons, né? Porque a camada de valência, ela suporta, ela pode ter no máximo 8 elétrons. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente vai passar... Qual que é a regrinha que a gente faz? Quando a gente faz a distribuição eletrônica que tem mais de 30 elétrons na última camada, como é o caso do ferro aqui, o que a gente faz? A gente vai passar para a camada da frente 2 elétrons. Certo? Então, a gente sempre passa para a camada da frente, aqui se segue 2 elétrons. Certo? Então, essa é uma regrinha que a gente pode fazer, que a gente pode atribuir aqui. Então, nesse caso, como é que vai ficar a real distribuição eletrônica do ferro? K, L, M e N. Como é que fica aqui a real distribuição eletrônica do ferro? Nesse caso aqui, passam 2 elétrons para frente, onde vai com a camada K2, na camada L8, se eu passei 2 para frente, na camada M vão ficar 14, e na camada N vão ficar 2 elétrons. Certo? Essa aqui é uma regrinha que a gente pode usar. Ou seja, quando você na camada de valência você tiver mais... Não. Se não passa 8, não. Não poderia ser, não. Tem essa dicasinha de passar 2. Professor, por que pode passar 2? Porque não pode ser como a Ariel está dizendo, que não pode passar 8 elétrons. Na verdade, a distribuição eletrônica, ela segue um padrão que a gente chama do diagrama de Pauli de distribuição de elétrons. Né?
como isso é uma coisa mais complexa do primeiro ano, eu costumo não ensinar o diagrama de Pauli no nono ano. Mas, se vocês estiverem entendendo isso aí, eu posso trazer quarta-feira o diagrama de Pauli para vocês verem por que passa 2 e não passa 8. Certo, Ariel? Quarta-feira eu trago o diagrama de Pauli e mostro. Que o diagrama de Pauli é um diagrama que apresenta como os elétrons se distribuem nas camadas e nas subcamadas energéticas dentro das camadas eletrônicas. Aí vocês vão. Aí dá para ver por que passa 2 e não passa 8, por exemplo. Mas a diquinha, mas como eu estou falando para vocês, no livro de vocês e para o nono ano, a gente não costuma cobrar o diagrama de Pauli, certo? Então, eu não vou cobrar ele. Posso mostrar para vocês como ele é, mas eu não vou cobrar ele, tá certo? Quem conseguir fazer a distribuição eletrônica por diagrama de Pauli, ótimo. Quem for fazendo como a gente aprende aqui, também está tranquilo. Então, a gente tem essa dicasinha de passar 2. Ou seja, se você terminar na última camada com mais de 8, você passa 2 para frente. Certo? Deu para entender, Ariel? Não passa 8, não. Até porque se você passar 8, você ia transformar o ferro em um átomo, em um elemento estável, sendo que ele não é estável. Certo? Se ele ficasse com N8, ele se tornaria estável. Então, essa aqui seria a distribuição eletrônica do ferro, certo? O ferro ele vai se distribuir eletronicamente dessa maneira aqui. Para seguir a regra do octeto. Então, toda vez que você se pegar num exemplo similar ao do ferro, né? Quando você tem mais de 8 elétrons na camada, vocês vão fazer essa regrinha aqui, passar 2 para frente. Beleza? Copiem aí essa do ferro ou tire print. Isso, vou. A prova vai ser distribuição. O assunto da prova agora das comunidades se chamará distribuição eletrônica. Esse é o assunto. É isso que vai cair na prova. E mais algumas coisinhas que a gente vai ver na próxima semana. Dentro de distribuição eletrônica. O assunto da prova das comunidades vai ser distribuição eletrônica. Obviamente, vocês vão ter que saber os assuntos anteriores, né? Tabela periódica, essas coisas. Mas o assunto da prova vai ser distribuição eletrônica. Vai ser isso que a gente está fazendo, que vai cair, e o que a gente vai ver próxima semana, que é a formação do como se formam os íons, né? Para que os elementos se estabilizem, né? Os cátions, os ânions, e como é que a gente muda a distribuição eletrônica a partir daí. Esse é o assunto que vai no simulado. Simulado que? Simulado já foi, na prova. Todo mundo printou isso aí. Posso apagar o quadro mágico. Então, vou apagar aqui. Agora eu quero que vocês façam um. Vou apagar isso aqui. Eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica do preto, do elemento químico cálcio, que tem número atômico 20. Façam esse aí como exercício. Façam a distribuição eletrônica do cálcio, que tem número atômico 20. Sim, sim. Ele tá, se eu não estou colocando, lembre lá que ele só não é neutro se eu colocar o símbolozinho aqui em cima, olha. Se ele tiver o mais ou menos aqui, lembra que forma os íons, aí ele não vai ser neutro. Se eu botar um sinalzinho de mais aqui,
ele perdeu elétrons. Se eu botar um sinalzinho de menos, ele ganhou elétrons. Então, se não tem um sinalzinho aqui em cima, na parte superior direita do símbolo aqui do elemento químico, ele é neutro. Certo? Lembra lá da primeira unidade que a gente conversou sobre isso. Certo? Próxima semana a gente vê como a gente faz com os íons, que é o assunto que a gente vai ver quarta que vem. Eita, cadê? Deixa eu ver aqui as respostas. Pra ver. 2810. Botou K, K2, L8, MC. É errado aí essa conta aí sua. Né? São 20, Ariel. Você botou aí, tá dando 18. Ariel, você colocou, você botou K, some daí. K2 mais 8, 10, mais 6, 16, mais 2, 18. Você engoliu, pô, você fez a conta errada. Você engoliu 2 elétrons. Lembre de contar, gente, no final para conferir. Senão, é só somar depois. Senão vocês perdem no bichinho. Isso, é o que, foi o que a minha botou. Então, vamos lá aqui. Então, ele tem, se ele é neutro, ele vai ter os mesmos 20 elétrons. Certo? Como a gente faz a distribuição aqui, se a gente olhar na tabela, ele está no quarto período, né? Então ele tem K, E, L, N e N. Então ele vai colocar lá 2 na L, 8, 2 na K, né? 8 na L. Aí na M poderia caber 10, né? Que a M cabe em 18, aí daria 20. Como eu não posso colocar na camada de valência 10 elétrons, eu uso a regrazinha e passo 2 para frente. Então eu coloco 8 na N e 2 na N. E aí eu distribuo, essa é a distribuição eletrônica aqui foi quem não botou aí. Bia ou Luísa, ou as duas juntas, né? Vamos considerar que são as duas juntas que estão falando. De Bia e Luísa.
essa distribuição eletrônica. Né? Então, seriam do cálcio, né? Seriam 10 aqui, mas na regra do octeto só pode ter 8. Aí a gente faz aquela dicasinha de passar 2 para frente. Então, ficou aqui 2, 8, 8, 2, distribuição eletrônica do cálcio. Vou botar mais um exemplozinho aqui, para a gente ver se a gente está checado. Valeu? O cachorro acordou aqui. Façam aí a do. Deixa eu ver um aqui. Bom. Mas é aqui, do criptônio, que tem número atômico. O criptônio tem número atômico 36. Façam esse aí, do criptônio. A regra do octeto, que na última camada só pode ter 8, aí você está perguntando ali, ó. É? Isso, vale para todos os átomos. A regra do octeto é uma regra para todos. Todos os elementos químicos só podem ter, na camada de valência, no máximo 8. A sua distribuição normal, certo? Eles não podem ter mais de 8. Botei quanto aí? 36, isso. Façam agora aí do criptônio. Tá aparecendo aí para você, né? Para a gente fechar. Puta, sumiu. Voltou. Pronto, faça do criptônio para ver se todo mundo pegou essa manha aí. Para a gente poder fechar. Tá, deixa o tempo para os outros fazerem. Peraí, viu, gente? Deixa eu travou aqui.
E aí, fizeram? Então, aqui no... Ele é neutro, né? Então, ele também vai ter o mesmo número de elétrons, 36 elétrons, certo? Se eu olhar na tabela periódica, eu vou perceber que ele está na camada, no período 4, né? Então, ele já tem... Se vocês já começarem olhando isso na tabela periódica, já facilita, porque vocês já vão ver quantas camadas ele vai ter, né? Então, a gente vai ver lá que ele tem 4 camadas, né? A camada K, camada K, não, a camada K, a camada L, a camada M e a camada M. Ele vai ter 2 na camada K, 8 na camada L, cada um 10 aqui. A camada M cabe no máximo 18. Então aqui a gente já tem 28. Para terminar, para dar 36, 28, faltam mais 8. Então, aqui está a distribuição eletrônica do criptônio. Camada K, ele tem 2, na L 8, na M 18 e na N 8. Olha, veja aqui a camada de valência, 8 elétrons. Nós nos deparamos aqui com um gás nobre, né? Ou seja, ele é um elemento químico naturalmente estável. Por quê? Porque ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, naturalmente. Então é por isso que o criptônio ele não se liga com ninguém. Porque ele já é naturalmente estável, ou seja, ele já tem na sua última camada o número máximo que cabe, que são 8. Beleza? Tchau. Então ele tem aqui no máximo 8. Então aqui é a distribuição eletrônica do criptônio. Então ele é elemento estável, por quê? Porque aqui na última camada ele tem 8 já. Né? Então aqui é um exemplo clássico de um gás nobre. Todo mundo entendeu, gente, como é que faz a distribuição eletrônica, desse jeitinho aí. Todo mundo conseguiu entender isso. Sim. Tá, porque para a gente dar o próximo passo, todo mundo tem que saber fazer isso. Acha que sim, Lourdes? Como assim explica? Você não entendeu o quê? O que é isso? Como assim explica melhor como faz pela tabela? O que é que você quer dizer com isso? Entendi nada, Arthur. Não, a tabela é só para você olhar aonde é que o elemento... Pronto, gente, não tem problema, não tem entendido não, tranquilo. Quando eu falo para a tabela, a gente observar na tabela periódica, certo? Deixa eu ver se eu... Já não sei se vai dar tempo. Vai dar. Como olha pela tabela periódica, certo? E daqui um segundo. Deixa eu botar uma tabelinha aqui. Tá vendo aí a tabela periódica? Tá aparecendo aí. Tá aparecendo aí para você a tabelinha? Pronto. O que eu falei? Quando a gente, por exemplo, eu coloquei agora o criptônio. Cadê o criptônio? Aí eu vou procurar. Onde é que está o criptônio aqui na tabela periódica? Criptônio, é o criptônio aqui. Ó. Tá vendo ele aqui? Aqui o criptônio. Estão vendo? Ele aqui na tabela. Como é que eu sei quantas camadas ele está? Porque ele está na... Os períodos aqui são as linhas horizontais. Ele está na 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui? Ele está no quarto período. É só seguir aqui. Ó. Ele está no quarto período, certo? Aqui é a quarta linha. Então, quantas camadas eletrônicas eu já sei que ele tem? Eu já sei que ele tem 4. Ou seja, ele tem a camada K, a camada L,
a camada M e a camada N. Por que eu sei disso? Como é que você sabe disso, professor? Porque ele está no período 4. Quem está no período 4? Todo mundo que está nessa linha aqui, ó, tem 4 camadas, a K, a L, a M e a N. Então eu já sei que como o criptônio está nessa camada aqui, nesse período, eu sei que ele tem 4 camadas, certo? Professor, e como é que o senhor vai saber quantos elétrons ele tem? Eu vou saber quantos elétrons ele tem, porque a tabela periódica está me dizendo aqui quantos são o número de prótons dele. Aqui, olha, 36. Tá vendo? Se ele é um elemento neutro, ele tem 36. Aqui, olha, 36. Certo? Se ele é um elemento neutro, ele vai ter 36. Olha o 36 aqui, olha. 36, certo? Então ele está no quarto período, ele tem 4 camadas, e ele tem 36 prótons, ele tem 36 elétrons. Então eu já sei que eu vou distribuir 36 elétrons em 4 camadas, certo? Deu para entender agora isso? Como é que eu sei que ele é neutro? Todos esses átomos que estão apresentados na tabela periódica, eles são neutros, certo? Aí são eles neutros. Quando é que eu sei que ele não é neutro? Por exemplo, vou pegar aqui, como é que eu sei que o oxigênio não é neutro? O oxigênio aqui tem 8 elétrons. O oxigênio neutro, ele vai estar representado desse jeitinho aqui. Quando é que eu sei que o elemento químico não é neutro? Ele vai apresentar assim. Por exemplo, botar aqui o oxigênio, certo? Quando é que eu vou saber que ele não é neutro? Quando ele aparecer com um sinalzinho aqui em cima, olha. Se ele aparecer oxigênio menos. Se ele aparecer desse jeito aqui assim, significa dizer o quê? Quando vem um sinalzinho aqui em cima, olha. Veja aqui no cantinho, estou botando. Se ele aparecer aqui, ó, desse jeito aqui, com menos, significa dizer que ele aqui. Se ele tem um sinalzinho de menos, significa dizer que ele ganhou um elétron. Se ele aparecer aqui com um sinalzinho O2, menos, né? 2 menos, significa dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tem aqui 8 elétrons, olha que a tabelinha está me dizendo aqui que ele tem 8, tá vendo? Então, ele neutro tem 8. Se eu disser que ele ganhou 2, quantos elétrons ele vai ter? Ele neutro, o número atômico do oxigênio é 8. Tá? São 8. Se eu estou dizendo que ele ganhou 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ter? Quantos elétrons ele tem? 10. Isso, pronto. É justamente isso. Então, ele vai ter quantos elétrons? 10. Porque ele ganhou 2. Então, como é que eu sei que ele não é neutro? Quando ele vier o sinal aqui em cima, eu com menos ou com mais. Quando vem o sinal de menos, é que ele ganhou elétrons. Quando vem o sinal de mais, é que ele perdeu elétrons. Então, quando você representa o símbolo do elemento químico com a letrinha, sem esses números aqui em cima e sem esses sinais, você já sabe automaticamente que ele é neutro. Certo? Ele não vai ser neutro se você colocar o símbolo lá. Lembre lá de trás. Se eu botar mais, ele perdeu elétrons. Se eu colocar menos, ele ganhou. Então, se eu boto menos 1, ele ganhou 1 elétron. Menos 3, ele ganhou 3 elétrons. Aí eu vou somar, né? Se ele tiver mais 1, ele perdeu 1 elétron. Se ele tiver mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Deu para entender agora, Arthur, Lourdes, Ariel? Sim ou não? Sim, sim, pronto. Aí, Agora sim, agora sim. quarta-feira,